É santista. E você achando que o Santos já tinha chegado no fundo do poço em 2023, quando caiu, que o fundo do poço era 2024. Mas e se eu te falar que a gente não saiu do fundo do poço e eu acho que a gente pode ficar num fundo do poço ainda maior? Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo e vamos falar umas verdades sobre Santos Futebol Clube, porque a gente precisa falar. A gente precisa falar. Eu tô pistola pra variar com o Santos, né? O Santos não me dá paz, o Santos não consegue dar paz pros seus torcedores. E aí eu vou contar algumas coisas que estão acontecendo no Santos só para vocês verem o quanto nós santistas estamos no fundo do poço. O Santos chegou ao fundo do poço e eu acho que ainda pode piorar, ok? Então vamos por partes, tá? O Santos, ele saiu uma notícia nessa semana que o Pedro Martins estaria sendo demitido. O Pedro Martins, para quem não sabe, é o CEO do Santos, ok? E aí, ontem começou a pipocar um monte de notícias em vários lugares que o Pedro Martins não foi demitido por um único motivo. Por um único motivo. Porque o filho do Marcelo Teixeira, o Marcelinho, não quis a demissão dele. Então, assim, hoje, quem manda mais no clube é o filho do presidente do que o presidente. Então, assim, o Marcelinho falou: não, não, pai, papai, pelo amor de Deus, papai, não quero que o Pedro Martins seja demitido. E aqui eu não vou entrar no mérito, pessoal, se o Pedro Martins deveria ser demitido ou não. O mérito que eu tô entrando é, e eu acho ele incompetente, ok? Pedro Martins é fraco, é incompetente. Mas a questão maior é: que porcaria de interferência é essa num clube de futebol onde um filho de um presidente tem mais autoridade que o próprio presidente ou que outras pessoas dentro do clube? Quem é o Marcelinho? O que ele ganhou no Santos? O que ele... A questão não é nem ganhar. Assim, quem votou no Marcelinho? Por que o Marcelinho tem tanto poder no Santos? Me respondam. Por que o Marcelinho, filho do presidente, do Marcelo Teixeira, tem tanto poder no Santos a ponto de brecar uma demissão de um cara que eu, Rafael, julgo ser totalmente incompetente, ok? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, uma outra notícia que está circulando também há poucos dias é que o próprio Pedro Martins, na verdade, ele não está em mérito, por mérito no Santos. O Pedro Martins está no Santos, pois o Santos adiantou algumas cotas do Paulistão, dinheiro, bufunfa, e aí a Federação Paulista falou: então, Santos, você quer o dinheiro? Ó, pega aqui, você vai ficar com o nosso Pedro Martins. Agora, por que se deu essa negociação? Por que isso aconteceu? Por que o Santos aceitou isso? Cara, é o fundo do poço. É o fundo do poço. E volto a repetir, aqui não sou eu que tô dando essa notícia, entendeu? Isso tá circulando em vários jornalistas já noticiaram isso. Até o Diário do Peixe colocou isso lá numa matéria deles hoje, que saiu hoje, lá falando sobre essa possível demissão do Pedro Martins e por que ela não se sucedeu. Então, assim, cara, de verdade, um clube de futebol que aceita você chegar e falar assim, que você aceita que tem interferência de terceiros para você colocar um CEO no clube, é uma vergonha. É uma vergonha. O Santos Futebol Clube é uma vergonha. O seu Marcelo Teixeira é um incompetente e é outra vergonha. O Santos não dá mais. É sério. Santista, de verdade. Tirando a contratação do Neymar, porque assim, vou me ater só ao campo. Quando foi a última vez que você foi feliz com o Santos jogando, Santista? Me responda. Me responda. Eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de lembrar. Porque eu garanto que nos últimos 5 anos, não foi. Eu garanto. E o Santista tá de saco cheio. Tá de saco
saco cheio disso. Porque sabe qual que é o problema? O problema é a falta de perspectiva. O problema é você ver que, assim, o clube, ao invés de evoluir, ele piora. O clube, ele piora. O Santos piora. A cada momento, a cada nova notícia. É sempre aquela coisa assim, a pior notícia é sempre a próxima. Cara, olha, o Santos chegou num ponto que o Santos pode tomar transfer ban porque não pagou o João Basso pro Arouca lá de Portugal. Cara, você imagina um clube tomar um transfer ban por conta do João Basso? Uma coisa é você fala assim, não, tomou um transfer ban por conta do Neymar, tomou um transfer ban nenhum, pelo amor de Deus, não tô justificando aqui calote, ok, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não sou da escola Pérez, não, de contratar o Soteldo e ter que vender o Soteldo pra pagar o Soteldo, sabe? Tipo, não é isso. Eu sou totalmente contra, acho que o clube tem que ter uma isonomia, o clube tem que ter uma responsabilidade financeira, sabe? O clube tem que ser autossustentável, então assim, pelo amor de Deus, não tô falando. Mas você tomar um transfer ban por conta do João Basso é sacanagem, irmão. É sacanagem. Você agora escutar que o Pedro Caixinha, que ficou no clube 4 meses, acho que nem chegou a completar 4 meses, cara, tá entrando na FIFA porque não pagaram o que deviam a ele. Cara, é mais uma vergonha. Sabe? Então, assim, o Santos hoje é um clube abandonado. O Santos hoje tem um presidente que é um completo incompetente. É só vocês verem que as melhorias que foram feitas, tanto no CT e na Vila Belmiro, foram feitas pelo pai do Neymar e encabeçadas por ele. Nada aconteceu na gestão do seu Marcelo Teixeira. Zero. Zero. O seu Marcelo Teixeira é um incompetente. E olha, cuidado. Cuidado para quem você vê elogiando ou passando pano ou amenizando as coisas pro Marcelo Teixeira. Tenham certeza que tem algo por trás. Porque hoje, nenhum santista em sã consciência pode passar o pano ou elogiar o seu Marcelo Teixeira. A única palavra que eu tenho pro Marcelo Teixeira é incompetente. Então, assim, não adianta ficar fazendo protestinho contra jogador, contra a comissão técnica. Os ratos estão lá em cima. Os ratos estão lá em cima. O problema do Santos tá longe de ser jogador. O problema do Santos tá longe de ser comissão técnica. Também é. Mas o problema é quem faz isso lá em cima. Então não adianta ficar caçando os caras, ficar enchendo o saco dos caras, ficar criticando os caras, tal, não sei o quê. Obviamente que os jogadores têm culpa, obviamente que os técnicos têm culpa, mas 80, 90% da culpa é de quem dirige o Santos, desses incompetentes há anos. E não é culpa só do Marcelo Teixeira, não. É culpa do Rueda, é culpa do Modesto Romo, é culpa do Rolo, é culpa do Pérez, é um monte de culpado, Odílio, é um monte de incompetentes que acabaram com o Santos. O objetivo desses caras é acabarem com o Santos. O objetivo deles é transformar o Santos num clube cada vez menor. Sabe por quê? Porque eles querem perpetuar no poder. O que eles querem no Santos é perpetuar poder. Por que não fala em SAF no Santos? Por que da direção do Santos não é falado em SAF? Por quê? Por quê? Porque o Santos realmente está numa posição ótima. O Santos não precisa de SAF. Tem dinheiro pra caramba. Super bem administrado. Não é verdade? Por que SAF não é falado? Por quem deveria falar, de quem deveria estar preocupado com isso, sabe? Então, assim, cara, o Santos é um barco à deriva hoje. O Santos é um barco à deriva. E assim, eu avisei, cara, que isso aconteceria. Eu vou ler aqui um texto pra vocês que eu escrevi antes da eleição do Marcelo Teixeira, tá? Antes da eleição. Aqui, ó, no meu Twitter, ó. Não sei se vocês conseguem ler aí na tela, mas eu vou ler aqui pra vocês. Enquanto alguns clubes olham para frente, se modernizam, outros querem voltar ao passado. Isso foi 21 de novembro de 2023. Veja quando foi a eleição do Marcelo Teixeira, tá? Então, pra não falar que assim, não, ele tá falando agora porque o Marcelo Teixeira, tipo, tá mal. Não. Eu falei antes dele se eleger e antes do Santos cair pra Série B, ok? Então vamos lá. Enquanto alguns clubes olham para frente, se modernizam, outros querem voltar ao passado. Os santistas, ao invés de olhar para frente, preferem um cara que ficou 10 anos à frente do Santos. Muitos esquecem como a gestão em 2000
trouxe muitos jogadores e a maioria não vingou, e que acabou endividando o clube absurdamente. Tanto que a solução foi montar um time de moleques em 2002. A utilização da base foi muito mais necessidade do que algo programado, e que no comando do Leão deu muito certo. Marcelo Teixeira teve seus méritos, sim. Ganhou 2 brasileiros e alguns paulistas. Porém, seus últimos anos foram desastrosos e que quase rebaixou o clube em 2008. E isso ocorreu pela perpetuação do poder. Não acho que ele é o melhor nome para trazer a modernidade que o Santos tanto precisa. O Santos precisa olhar para frente, ter processos, não ter processos, scouts eficientes, fortalecer a equipe principal com uma base eficiente, um marketing competente que crie alternativas para que o clube ganhe mais dinheiro e aproxime o torcedor ainda mais do clube. Uma nova arena e, acima de tudo, uma gestão competente no futebol. É um conjunto de medidas que faz o clube melhorar. A grande maioria dos presidentes no Brasil não que voltam ao poder não fazem grandes trabalhos. Marcelo Teixeira está se aproximando de uma está se aproveitando de uma gestão desastrosa do Andrés Rueda para voltar ao poder. Não foi porque o Rueda foi um desastre que qualquer cara também será um fracasso. Assim como a volta do Marcelo Teixeira não será a solução. Se você quer resultados diferentes, haja diferente. Ok? Então, assim, eu falei isso antes dele ganhar a eleição. Porque, pra mim, os santistas eles têm memória curta. O Marcelo Teixeira ele foi muito inteligente. Ele se aproveitou do desastre que foi o Andrés Rueda, que foi um desastre. Que foi um desastre, é o pior presidente da história do Santos Futebol Clube. E o que, que ele fez? Ele voltou como Messias. Inclusive pedindo para fazer o M. E muito desses imbecis hoje, muitos influenciadores de Twitter, de não sei o que, não sei o que lá, ficavam lá fazendo M. E agora estão tudo caladinho ou passando pano, tá? Então, assim, Marcelo Teixeira é um retrocesso, as pessoas têm memória curta. Em 2008, esse cara quase rebaixou o Santos Futebol Clube. Quase rebaixou o Santos. Por pouco o Santos não foi rebaixado. Ele ficou 10 anos no poder. 2002, o Santos teve que recorrer à base, não foi nada planejado. O Santos teve que recorrer à base para montar um time para o Campeonato Brasileiro. Não foi algo assim que falou, não, vamos usar a base porque a base é boa. Não é isso, não. O Santos não tinha jogadores. O Santos não tinha jogadores. Porque ele gastou uma fortuna em 2000, 2001. Veja quantas contratações o Santos fez. Quebrou o clube naquela época. E graças a essa geração maravilhosa na mão do Leão, que o Santos conseguiu se reerguer. Então, assim, o seu Marcelo Teixeira, ele é muito incompetente. Ele é muito incompetente. Ele pensa no futebol como se pensava no futebol em 90, em 2000. Só que o mundo mudou. Vários clubes se modernizaram. Vários clubes fizeram... Quer dar um exemplo pra vocês? Pega o sócio torcedor do Santos. O Santos já perdeu, desde que o Neymar voltou, que deu aquele boom de sócios torcedores, o Santos já perdeu associados. Porque é um marketing nulo. É um programa horrível. Porque quem administra isso não são pessoas especializadas e competentes. O Santos é um retrocesso em todos os aspectos, seja no futebol, seja em qualquer deles. Cara, olha as contratações que o Santos fez para essa temporada. Olha quanto que o Santos gastou no Tassiano. Olha quanto o Santos gastou numa série de jogadores. Veja quanto o seu Verón, Gabriel Verón, ganha por mês. Veja quanto que o Gabriel... Entra aí, pesquisa. Veja quanto que o Gabriel Verón... Vocês acham mesmo que, você tem que pagar, meio milhão, como tá sendo noticiado, pro Gabriel Verón, daquele tamanho, jogar futebol? Um cara que, assim, até agora eu não entendo como esse cara ainda não saiu do clube. Um cara que, além de não jogar nada em campo, não tem nenhuma identificação com o clube, chega atrasado, falta em treino e tá lá ainda no clube. Cara, isso é uma vergonha pra instituição. Esse cara não deveria nunca mais pisar no clube depois dessas preservadas que ele fez, mas tá lá, ganhando 500 pau por mês. 500 pau por mês. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Sabe? E assim, e a gente, assim, até quando nós santistas vamos normalizar isso? O seu Marcelo Teixeira, se ele tivesse vergonha na cara, ele renunciaria. E sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo, que assim, cara, que se isso for verdade, irmão, aí tem que fechar tudo. Assim, obviamente que eu falo assim, eu, Rafael, não sou jornalista. Eu vejo as notícias tal e vou falando aqui pra vocês. Mas assim, tem uma notícia que o Marcelo Teixeira é contra a SAF porque o sonho dele é ver o Marcelinho, o filho dele, como presidente do Santos. Ah, vá pra... Sério, não é possível, velho.
Vocês acham mesmo que esses caras estão preocupados com o Santos Futebol Clube? Você acha mesmo que um clube que aceita que a Federação Paulista coloque um CEO no seu clube tá preocupado com o clube? Você acha mesmo que um presidente que escuta o seu filho para não demitir esse incompetente do CEO, esse cara tá preocupado com o Santos Futebol Clube? Você acha mesmo que o cara que não faz uma mudança de CT, de estrutura, durante um ano, no comando dele, você acha mesmo que esse cara tá preocupado com o Santos? Não tá. As mudanças que ocorreram no CT e na Vila Belmiro só ocorreram porque o Neymar voltou ao Santos. E aí o Santos, ao invés de aproveitar isso, o que, que o Santos faz? Não aproveita, não surfa a onda. O Santos é o time que mais cresceu nas redes sociais. O que, que o Santos está fazendo nas redes sociais hoje? Para aproveitar esse boom de inscritos, de seguidores que ganhou. O Santos ganhou uma porrada de sócios torcedores. O que, que o Santos fez? Piorou os planos de sócio torcedor. Sabe? Então, assim, cara, é um clube completamente à deriva. Eu tô de saco cheio. Que nem eu vou. Segunda-feira, vou levar minha filha para ver Santos e Ceará. Só que assim, cara, é tanta notícia ruim que você vai desanimado pro estádio. É tanta notícia ruim que você vai desanimado pro estádio. Porque o Santista tá cansado, o Santista está estafado, o Santista não aguenta mais tanta incompetência reunida. Cara, é reunião de conselheiro que conselheiro dorme, irmão, online. Porra, como que você vai levar um clube desse a sério? Como que você vai levar um clube desse a sério? Sabe? Um clube cheio de conflitos de interesse. Como que você vai levar a sério um clube desse, cara? Sabe? Então, assim, irmão, você é santista, agora é hora de incorporar o modo William Bigode pro Scarpinha. Agora só resta rezar. E você que colocou o Marcelo Teixeira lá na cadeira, saiba que isso aí é culpa sua. É culpa sua. Você que fez a porcaria do M, para não falar outra coisa, é culpa sua, irmão. Você é um dos culpados, você é cúmplice dessa merda. Você é cúmplice dessa merda, tá? Você é cúmplice disso, ok? Então não se esqueça disso. Quando o Santos continuar no fundo do poço com esse Marcelo Teixeira, que é um incompetente, lembre-se que você é um dos caras que colocaram lá o Marcelo Teixeira. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Porque uma série de pessoas avisou. Uma série de pessoas avisou. O Marcelo Teixeira é um incompetente. Esse cara não tinha que passar mais um dia na presidência dos clubes. Mais um dia. Só que vocês têm memória curta. Vocês engravidam pelo ouvido. Vocês acreditam. Ai, que é de Santos, conhece mais o Santos. O cu, tá? O cu, tá? A verdade é essa, tá? Não tem essa, irmão. Tipo assim, cara, pessoas são competentes ou incompetentes. Eu não quero saber se ele é de Santos, se ele não é de Santos, cara. Eu quero saber se o cara tem competência pra tocar o futebol do Santos. Pra tocar o clube de futebol do Santos. Entendeu? E assim, o seu Marcelo Teixeira não tem competência. Ele pode ser um ótimo administrador, empresário, dono de faculdade. E aí é um problema dele, da vida dele, pessoal. No Santos Futebol Clube não serve. Não serve. É um incompetente em todos os detalhes. Incompetente. Saia do Santos, Marcelo Teixeira. Saia. Vaza do Santos, seu incompetente.